Capítulo 6 do Evangelho Marcos, versículos de 7 a 13. Temos aqui o momento no início da fundação da nossa igreja, quando Jesus envia os 12 apóstolos em missão. Eles são enviados de 2 em 2. E diante do texto que nós ouvimos, são poucos versículos, eu quero fazer pelo menos 2 perguntas que vão orientar esta homilia, que são as seguintes. Em primeiro lugar, qual a finalidade de existir missão? Por que Jesus envia os seus apóstolos ao mundo para evangelizar? E a segunda pergunta, como deve ser a missão? Qual é o estilo? De que forma nós deveremos ser missionários? São as 2 grandes perguntas que orientam esta homilia. Início da igreja, Jesus envia os seus apóstolos e nós também devemos nos sentir inseridos neste contexto. Sobretudo as pessoas que receberam o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma, recebemos o Espírito Santo em nós. Não para que o guardemos apenas, mas este Espírito que vai efervescer a missão na igreja. É o Espírito Santo que vai dar ânimo à nossa igreja. Por isso assumimos, como os primeiros discípulos, a missão de irmos pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. E nos últimos versículos, nós vamos começar pelo final, nós vamos realmente entender quais são as finalidades, por que Jesus envia os seus apóstolos para a missão. Aqui o texto bíblico disse que Jesus enviou os apóstolos para pregar a conversão dos pecados, pregar a conversão. E o que seria pregar esta conversão? O que é aceitar a conversão? É deixar que Jesus transforme a sua vida, é abrir o coração a Deus. O Papa João Paulo II dizia de uma forma veemente que nós devemos abrir as portas ao Redentor, as portas do nosso coração, aceitar que Deus nos ama. Enquanto o nosso coração estiver fechado, nós não vamos a lugar nenhum. Enquanto o coração estiver fechado para Deus, nós não vamos mudar de vida. Nós vamos permanecer na morte, na tristeza, nas trevas do pecado. É como um pai, uma mãe que querem fazer tudo pelo filho, oferece o máximo de amor, mas o filho não quer ouvir, não quer aceitar. Ou um esposo que se dedica à esposa, ou uma esposa que tem tanto amor a dar ao seu marido, mas ele prefere outros amores, prefere a rua, não aceita o carinho, a proteção da sua esposa. É muito semelhante ao que acontece também na nossa história com Deus. Deus nos ama muito e Deus nos quer resgatar. Nós não podemos repudiar o amor de Deus. Enquanto estivermos repudiando o amor de Deus na nossa vida, vamos continuar no engano, vamos continuar na tristeza. A nossa vida será repleta de infelicidade e de amargura. Abramos, portanto, o nosso coração a Jesus. Deixemos que Ele nos transforme. Nós estamos feridos, nós somos frágeis, precisamos receber a cura. Ele é nosso Senhor, é o nosso Mestre, é o nosso médico, o médico da nossa alma. Por isso, Jesus envia os seus apóstolos para pregarem a conversão, para que possam resgatar as pessoas que estão transviadas, que estão no caminho distante, para que voltem ao coração de Jesus. Depois, é importante dizer que quando Jesus os envia, também coloca mais uma finalidade. Eles foram enviados para expulsar os demônios, Não podemos assumir com toda literalidade esta expressão, mas expulsar os demônios aqui significa expulsar todo o sofrimento, toda a angústia, é lutar contra o mal, contra as forças do mal. Quem é de Deus, quem prega o Evangelho, não pode estar conivente com aquilo que é ruim, com aquilo que é do mal.
A primeira leitura da profecia de Amós coloca para nós aqui uma dicotomia, uma divergência muito grande entre dois estilos poderíamos usar hoje o termo de evangelizar ou de pregar o evangelho. Dois tipos de profetas. Um profeta que é verdadeiro, que está ali para denunciar o mal do rei, que é o profeta Amós. E existe uma outra profecia que é aquela que é conivente com o poder temporal. Os profetas da corte, aqueles que vão em busca de privilégio. E é o sacerdote Amazias que vai tentar persuadir o profeta Amós para se afastar dali. Ele dizia, o sacerdote Amazias, sacerdote de Betel, dizia: vai-te embora daqui, aqui tu não podes profetizar, porque aqui é onde está o reinado, onde está a corte. Vai ganhar o teu pão distante, vai trabalhar longe, vai exercer tua profecia em outro canto. E é quando o profeta Amós disse: eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou alguém que cultiva o gado, que cuida do gado, cultiva os sicômoros, que eram espécie de figueiras, de figueira que existia naquele tempo, naquele lugar. E ele dizia: mas o Senhor me chamou enquanto eu estava trabalhando. Isso é para dizer que Deus é sempre livre para nos chamar, mas nos chama para que nós sejamos verdadeiros, para que falemos em nome de Deus, para que expulsemos o mal. E o mal vem da corrupção humana, o mal vem da injustiça. E é importante que nós sejamos corajosos. O mesmo Papa João Paulo II disse uma vez que nós devemos ser tão verdadeiros, mesmo que sejamos reduzidos a 12, ou seja, os apóstolos de Cristo, aqueles que exercem a profecia, não podem se render ao dinheiro, ao poder temporal, mas devem estar a serviço do próprio Cristo. Por último, outra finalidade que Jesus coloca é que eles foram enviados para ungir os enfermos. E ali eles curaram numerosos doentes. Em outras palavras, a missão da igreja é colocar às pessoas, ou para as pessoas, o consolo de Jesus. Há sempre da parte da igreja uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de ternura. Quantas pessoas hoje se encontram angustiadas, atribuladas, sem fé, sem forças, entregam os pontos. Cresce sempre mais o número de suicídios, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas que não têm mais parâmetro para a própria vida, porque no fundo viraram as costas também para Deus, para a igreja. Não estão mais predispostas a abrir os ouvidos e o coração para que a palavra de Deus possa transformar as suas vidas. Enfim, foram essas três grandes finalidades que Jesus ofereceu aos apóstolos em missão: pregar a conversão, abrirmos as portas do coração para que Jesus possa nos salvar, expulsar os demônios, lutar contra as forças do mal, ungir os enfermos, oferecer a consolação aos aflitos e aos angustiados. E por fim, a última pergunta: como deve ser a missão desses apóstolos? Como deve ser a nossa missão ainda hoje? Observemos que Jesus enviou esses apóstolos e eles não foram enviados sozinhos, foram enviados de 2 em 2. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. A igreja é sempre repleta de pessoas que estão guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E nós não somos enviados sozinhos, não somos. Mesmo o sacerdote, quando é transferido, ele é enviado em nome da igreja. É a igreja que evangeliza através de sacerdotes. Sozinhos nós não conseguimos muita coisa. Nós não somos francos atiradores, cada um tem que correr para atingir, né, a sua meta individualmente, mas nós estamos lado a lado, uns com os outros, porque somos frágeis e precisamos nos apoiar, mesmo quando estamos em uma estrutura paroquial. Nós temos tantas e tantas pastorais, grupos eclesiais, serviços, e nós vamos nos corrigindo, porque nós servimos a Cristo. Nós não descobrimos a roda, né? Há pouco tempo você falava muito
em conversão pastoral, e eu diria que hoje há também muita psicopatologia pastoral, sobretudo da parte de neossacerdotes, de jovens que se ordenam e chegam à paróquia e desconsideram uma história de 200, 300 anos e realmente acham que agora todo o processo de evangelização vai começar a partir do seu ministério, a partir daquela provisão, a partir daquela nomeação. A Igreja de Cristo, a Igreja tem uma história muito linda e grandiosa, e nós somos agradecidos a todos aqueles que antes de nós doaram a sua vida pelo Evangelho, como era difícil naquele tempo em que os sacerdotes saíam em desobrigas, montados em um cavalo, em um burro, para levar o Evangelho, levar o consolo às pessoas que estavam angustiadas. E hoje, com tantos recursos, há pessoas que aprendem umas técnicas de liturgia e memorizam os discursos e acham que já transformaram o mundo, que somente a partir de então é que vai ter valor o trabalho de evangelização. A evangelização, a missão é de Cristo, é da Igreja. Nós somos meros instrumentos e devemos pedir a Jesus também que nos dê essa capacidade de sermos mais humildes para pregarmos o Santo Evangelho. De 2 em 2 foram enviados. Nós não evangelizamos sozinhos, evangelizamos em nome da Igreja. Uma outra situação que vai dar a performance da nossa missão na Igreja é a austeridade. Eles não deveriam levar nem 2 túnicas, nem sandálias, e nem dinheiro, e nem sacola, nem coisa alguma, para dizer que nós pregamos a Jesus Cristo e nós precisamos confiar nele. É o Espírito Santo o protagonista da missão. Se nós confiarmos em nós mesmos, se a igreja se apresentar como poderosa no mundo, o que vai acontecer? Nós vamos tirar o foco da salvação, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes pessoas que ficam inquietas, meu Deus, precisamos arranjar um meio de atrair as crianças para a igreja, porque a igreja A, B ou C está distribuindo lanche, está oferecendo brinquedo para as crianças, ou isso ou aquilo. Estão comprando as crianças. Infelizmente, os católicos às vezes são corruptos na fé. Duvido que alguém que é protestante convicto vai deixar que uma criancinha sua vai para a igreja católica ou para o espiritismo que vai ganhar um presente. Não vai aceitar de maneira alguma. Porque é importante que nós conservemos a fé e que o foco principal seja a nossa religião, seja o amor a Deus e não a troca por bens materiais, o comércio religioso. Então é importante esta austeridade. Ministros de Cristo, catequistas, sacerdotes, seja quem for, todos nós que trabalhamos para Cristo, precisamos ser austeros, precisamos ser humildes, precisamos ser simples, para que o brilho maior não esteja em nós, o foco não seja a nossa pessoa, a nossa competência humana, mas o próprio Cristo que nos convida a sermos missionários. É Ele a salvação das nossas vidas, é Ele o que há de mais importante para ser levado adiante, para ser anunciado a todas as pessoas, como diz a carta aos Hebreus: Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. Assim deve ser a nossa missão, a missão de levar o amor na pessoa de Jesus Cristo a todos os seres humanos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Juntos professemos a nossa fé.